bem-vindos e sintam-se bem em casa, porque a coisa que vocês vão começar hoje, essa nova vida, essa nova fase, é a coisa mais natural, mais simples, mas é também a mais fundamental, talvez, de toda a sua existência. As coisas se complicaram tanto no nosso mundo de hoje, né? Os problemas religiosos, problemas kármicos, e nós estamos passando num período mesmo desta terra, um período de encerramento, um período de fechamento de um ciclo, fechamento de um período, né? Isso sucede frequentemente quando a Terra, com uma frequência regular, né? Quando a Terra fecha seu ciclo, a civilização está se exaurindo e outra está nascendo, e nós estamos no meio da confusão exatamente de um período de fechamento e começo de outro. Por isso as coisas se complicam para todos e parece que tudo fica mais complicado, mais atrapalhado, nossas vidas vão se embaralhando mais, mas a verdade é que, simultaneamente, com a mesma intensidade em que as trevas, as dificuldades aumentam, com a mesma intensidade também aumenta o auxílio espiritual. Se de um lado suas vidas, que vocês chegaram hoje, que chegamos ontem, se de um lado se aperta, se de um lado as coisas ficam piores, por outro lado também há um auxílio espiritual que os trouxeram inclusive até aqui. Salve Deus. Deixa ele à vontade, não tem problema, meu filho. Ele está com dificuldade, mas deixa ele ficar à vontade. Isso. Depois ele volta, senta aí, viu, meu filho? Ele está aí há dias em tratamento e está com... É uma situação já meio complicada, né? Mas ela vai se resolver se Deus quiser, porque isso aí é o que se chama... Essa é a situação que estariam as outras pessoas que estão sentadas aí se tivessem... se não tivessem aproveitado a oportunidade em tempo certo. Isso que a gente chama uma mediunidade encroada. Quer dizer, a pessoa, esse rapaz, eu não o conheço, sei apenas da existência dele aqui, acompanhei mais ou menos o caso dele, então apenas ele não aproveitou na hora certa, porque cada um de nós tem um momento certo de começarmos. Existe um mecanismo natural na vida que nos encaminha para todas as coisas que nós temos que fazer nesse planeta. Quando nós aqui chegamos, nós chegamos dentro de um plano de trabalho, nós chegamos dentro de uma programação rigorosa. Nós traçamos a nossa programação antes de nós nascermos. Então, vocês vão se acostumando já com essas notícias do transcendental, de que antes de nós sermos o que somos, nós já éramos, nós já existíamos, o nosso espírito já existia. Nós tivemos a oportunidade de passar por aqui muitas vezes, talvez 10, 20 vezes aqui nós já fomos gente, nascemos, crescemos, morremos, através dos tempos, pode ter sido isso em 3 ou 4 mil anos, como pode ter sido em 500 anos, não importa, mas todos nós já temos uma experiência desse planeta. Então aqui nós viemos, inicialmente não se sabe quando que nós começamos a vir ao planeta, quando é que os espíritos começaram a se tornar gente aqui na Terra, mas o fato é que nós passamos por aqui e fizemos uma série de coisas, entramos nas transas naturais da Terra, fizemos as complicações, nos comprometemos uns com os outros, entramos dentro de um jogo de agressão, de um jogo de conflitos, e desse jogo que é feito por Deus para o aperfeiçoamento do nosso próprio espírito. É como se nós tivéssemos ingressado numa academia com a finalidade numa faculdade, numa universidade, numa escola, com a finalidade de aperfeiçoar nossos conhecimentos, mas o curso leva 4, 5 anos, né? Numa universidade, numa faculdade, ou um estudo completo desde o curso primário até chegar numa formatura universitária, leva-se alguns anos. Vamos dizer que cada existência corresponde a um ano, né? A um ano de estudos.
Então nós tivemos existência de várias naturezas, de várias maneiras, em vários graus, e quando chega a hora então de voltar, quando chega a hora de uma reencarnação, as coisas são preparadas cuidadosamente, nós preparamos o nosso plano de trabalho cuidadosamente, do mesmo jeito que a pessoa faz um vestibular, ou começa o seu ano letivo com um conhecimento das matérias que vai estudar, das coisas que vai aprender. Então, na verdade, todos os seres humanos, todos sem exceção, aqui vieram dentro de um planejamento. Todos nós chegamos dentro de um plano, dentro de um estudo prévio, e nós sabíamos exatamente, o que nós viemos fazer, o que nós íamos fazer neste ano ou nesta existência. Vamos dizer que cada existência corresponda a um ano, né, na escola. Para comparar, assim, fazer uma analogia mais ou menos pobre. Pois bem, antes de nascer, antes de nós virmos para a Terra, o nosso espírito prepara tudo cuidadosamente. Por exemplo, é um fenômeno natural que as pessoas, durante o sono, saiam do corpo. Nós saímos do corpo, nós fazemos coisas, nós andamos por planos onde nós não temos uma consciência física, andanças essas, dos quais só fica em nossa memória, fica apenas aquelas sombras nebulosas de que você fez alguma coisa, ficam mais ou menos as sensações, mas tudo aquilo que você faz num outro plano, dentro de uma outra lei, dentro de uma outra natureza, embora seja você mesmo, o que você faz aqui nessa memória física se registra de uma maneira totalmente deformada. É como se você olhasse assim para o movimento de um objeto, de um peixe dentro d'água, e você vê que aquela transformação, quer dizer, você não está vendo a coisa como ela é realmente, mas vê deformada por aquela quantidade de água que existe entre você e o objeto, não é? Então aquela deformação da visão é que se transforma aqui no chamado sonho. E é um problema muito sério porque as pessoas tendem, até mesmo certas classes de estudo, de cientistas, tendem a interpretar o sonho como sendo um indicador das coisas que realmente estão acontecendo no subconsciente. É o que eles chamam o mundo do subconsciente. Mas, na verdade, elas são apenas imagens deformadas, os sonhos, das coisas que nós fazemos durante a noite. Porque nós mergulhamos num outro plano completamente diferente, e nesse outro plano as coisas, os valores são diferentes, mas o fato é que nós saímos do corpo, e quando nós saímos, nós vamos nos encontrar com aqueles espíritos que nós temos alguma afinidade, seja ela positiva, seja negativa. Muitas vezes nós saímos do corpo para ir brigar com o cobrador da gente, com o obsessor. Muitas vezes a gente sai do plano atraído, sai do corpo vai atraído por lugares sombrios, negativos, etc. Então, e você acorda, tem pesadelos, acorda com aquela sensação horrível, etc. Mas acontece também que, conforme a sua evolução, conforme o grau de evolução que o seu espírito tem, você vai para se encontrar com as pessoas com que você ama, que você tem afinidade, a chamada família espiritual, que é um pouco diferente dessa família casual atualmente, não é? Então, vamos supor, uma senhora sai do corpo, vai se encontrar com o espírito que vai ser o filho dela numa próxima, ele vai encarnar proximamente. Essa senhora vai, encontra-se com esse espírito, o futuro pai, que talvez ela nem conheça, né? Talvez seja, às vezes, uma moça que vai ainda se casar, ela encontra-se essa família espiritual se encontra toda no plano espiritual, e lá fazem um plano de trabalho. Esse espírito precisa reencarnar, foi filho daquela mesma senhora numa outra encarnação, ou foi alguma outra coisa relacionada com ela, ele vai ter uma oportunidade de vir novamente para corrigir os desmandos feitos entre aqueles espíritos, os conflitos que tiveram numa encarnação determinada. Então cada um precisa fazer uma determinada coisa nesta próxima encarnação daquele espírito. Está dando para entender? Vocês estão me acompanhando? Veja bem, uma senhora sai do corpo, uma moça sai do corpo de noite, já está dormindo, e vai se encontrar
com aquele que vai ser o seu futuro filho, embora não seja nem uma mulher casada ainda, nada. Não é isso? Ele encontra. Como ela, no plano espiritual, o tempo tem uma contagem diferente daqui, numa noite pode se realizar todo esse encontro, toda essa discussão. E fica aquele plano feito. Quando essa moça volta para o corpo, quer dizer, quando ela acorda, ela sabe assim, tem uma sensação que sonhou uma coisa assim, ela sonhou uma coisa, tem uma sensação boa, porque aquele espírito é um espírito que ela tem saudades, não é? Ela sente uma ansiedade, e aquilo modifica inclusive a vida dela. Ela começa a se preparar para aquele futuro filho. Aí vai se encontrar com o namorado, e o casamento, aquele casamento começa a ser mais dinamizado, eles vão e se casam. Ela mal sabe que está sendo impulsionada por uma necessidade íntima do seu espírito que ela não sabe explicar. E aquele namorado, por sua vez, que se transforma no seu noivo, por sua vez também está sendo impulsionado pela mesma coisa de outra maneira. Aquele espírito que ele se encontrou, que tiveram aquela reunião no plano espiritual, era talvez um cobrador dele, era talvez um espírito a quem ele fez mal no passado e que agora ele vai se comprometer a tratar desse espírito aqui numa nova situação. Então, o que acontece? Ele também está sendo impulsionado aquele casamento, ele não sabe porquê, mas não é um impulso assim positivo, é um impulso negativado, ele sente-se assim jogado para aquela situação. São esses dramas que nós conhecemos, que nós só conhecemos a superfície. Nós vemos os casais, casam, descasam, fazem aquelas situações. Nós estamos assistindo apenas o quadro aqui, como ele se apresenta na boca de cena, mas a verdade que está por trás daquilo é uma profundidade espiritual muito grande. Então, afinal de contas, chegou, o casamento se realizou. Aquele espírito, então, está satisfeito porque está sendo cumprido ele fica sendo controlado pelos mentores. Existem escolas, existem trabalhos, existem situações. Esse espírito mesmo, para poder chegar a vir novamente a reencarnar, ele precisou trabalhar muito, precisou trabalhar no plano espiritual, ajudando outros espíritos, fazendo coisas naquele plano, para poder, então, ter o direito de uma encarnação. Vocês imaginarem que nosso planeta tem uma população determinada, vamos dizer 3, 4 bilhões de pessoas, né? É uma população limitada, não pode ter muito mais do que aquele número previsto. Então, mas o número de espíritos que precisam reencarnar é muito grande. Então fica essa situação curiosa aqui no mundo. Quanto pior a situação, mais aumenta a população. Por que esse fenômeno? O fenômeno da densidade demográfica. Por exemplo, esses dias eu estava lendo a notícia da inauguração foi ontem, da maternidade da Ceilândia, mais 130 leitos foi acrescentado à maternidade existente. Pois bem, a informação que foi dada ao público foi de que naquele dia nasceram 50 crianças na Ceilândia. 50! Então, nas piores situações, nos lugares, em compensação, nos países avançados, onde as coisas estão muito arrumadas e que a economia é mais ou menos sólida, está nascendo menos crianças. E por que então que os espíritos estão procurando essas áreas mais conflituadas, onde a vida é mais difícil para existir? Porque o fenômeno de aceleração agora deste fim de era, os conflitos que ele vai se meter e nascer numa situação difícil, etc., lhe darão muito mais oportunidades do que se ele fosse viver uma vida plácida na Europa ou em qualquer lugar assim. Então, o fato é o seguinte, que o espírito está tudo combinado, ele vai nascer, ele já tem seus bônus, quer dizer, tem seu ganho, ele tem dinheiro, tem direito a uma encarnação. Os ministros prepararam tudo, instruíram bem ele, disse, meu filho, você vai nascer, vai viver uma vida assim, assim, vai sofrer isso, vai sofrer aquilo, vai ter essa dificuldade, aquela dificuldade, porque através desta vida difícil, destas dificuldades, é que você vai pagar as suas dívidas do passado, vai acertar com os seus cobradores, você vai, enfim, reajustar todas as existências anteriores através de uma existência nova
no qual você vai ter a oportunidade. Por quê? Porque você vai ganhar um corpo novo, vai formar uma alma nova, quer dizer, um sistema psicológico, a nossa alma é os nossos sentidos, é o nosso pensamento, é os nossos instrumentos de contato com os outros seres humanos. Esse é que constitui esse conjunto que chama-se nossa alma. Muito bem, então você vai ter um corpo físico e agora a sua alma e seu corpo que você vai ganhar, eles são de acordo com as suas posses.